Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma vez nós estamos aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena no Tauá, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, sua família, aqueles que estão à sua volta. Sempre um instantinho, por volta das 7 horas da noite, para que nós possamos juntos estar meditando na palavra do Senhor. Essa palavra que nos edifica, essa palavra que transforma as nossas vidas e que traz sobre nós a alegria da soberana salvação do Senhor. E o Senhor tem nos permitido durante esse tempo, será um minuto para que nós possamos meditar um pouquinho e aprender um pouco mais daquilo que diz a palavra do Senhor. E hoje no nosso devocional eu queria compartilhar com os irmãos um versículo que está na palavra de Deus, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 5. Samuel 23, versículo 5, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, e em tudo bem definido, e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Amém? Louvado seja Deus. Davi está conversando aí com seus oficiais, alguns profetas, outros que estavam ali diante dele, falando também um pouco da sucessão do trono, quando ele nos dá essa pérola, né? Porque ele diz que Deus estabeleceu com ele uma aliança eterna, uma aliança bem definida, uma aliança que era segura e que faria prosperar a sua salvação. Davi estava falando da sucessão, aparentemente sim, mas profeticamente ele estava falando de Jesus Cristo, que, como os judeus falam, né, ser descendente de Davi, nasceria em Belém, e que seria ele o alvo para toda a salvação do homem. Então, quando Davi falou dessa aliança que era eterna, nós sabemos que o reinado de Davi prosperou através de cada um dos seus descendentes, mas ela jamais poderia ser eterna, falando simplesmente dos seus descendentes terrenos, porque hoje Israel, por exemplo, não tem rei, certo? Tem um primeiro-ministro, é um governo parlamentarista. Então, quando Davi está falando, ele está falando de uma aliança eterna baseada em Cristo. E essa aliança eterna baseada em Senhor Jesus Cristo não tinha a ver só com Davi, com a sua casa, com o povo de Israel, mas com toda a humanidade. Você já parou para pensar que o Senhor Jesus Cristo fez, sim, essa verdadeira aliança eterna? Que quando ele foi para aquela cruz, morrendo pelos meus pecados e pelos seus pecados, então ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz, hoje está sobre os seus ombros, e que através dele, então nós somos justificados, e a justiça de Deus então se cumpriu em nossas vidas, porque nele nós somos carvalho de justiça, que essa aliança tomou sobre si toda a injustiça que havia em mim, e que há em você, que há em nós, e fez com que a justiça de Deus viesse prevalecer, que no dia em que o Senhor vier a fazer o julgamento, e o julgamento do Senhor começará pela sua casa, então sobre nós, aqueles que creram, aqueles que confiaram, aqueles que o receberam e que teve o poder de ser chamado filhos de Deus, então o sangue do Senhor Jesus Cristo será o pagamento pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Jesus Cristo estabeleceu uma aliança eterna, bem definida, comigo, contigo, com todos aqueles que nele creem. Essa aliança foi bem definida por quê? Porque ele pagou a Deus pelos nossos pecados. Essa aliança foi bem decidida por quê? Porque nela não há entrelinhas. Você pega a Constituição brasileira, por exemplo, e você vai ver que os advogados sempre encontram uma brecha. Isso quer dizer que ela não está bem definida. Ela é segura? É. Mas é bem definida? Não.
porque cada vez mais as pessoas encontram a brecha, há uma interpretação, há um meio de interpretação, e às vezes essa interpretação se torna dúbia, então isso faz com que ela não seja bem definida. Mas a aliança que Deus estabeleceu, que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu por mim e por ti, ela é eterna e bem definida. Por quê? Porque ali o Senhor cravou na cruz todos os nossos pecados e assim nos trouxe a verdadeira paz. Paz essa, né, que nós temos buscado em tantos lugares, em tantos termos, e não entendemos que ela está em nós através de Cristo Jesus. Nessa semana em que nós iniciamos a semana do Natal, eu queria te dedicar isso. A paz do Senhor, que excede todo entendimento e que vem sobre nós através dessa aliança eterna em Cristo Jesus. Que Deus assim então nos abençoe, que Deus assim traga sobre nós a tua graça, que Deus faça cumprir sobre as nossas vidas todo o seu poder. Lembre, o Senhor estabeleceu uma aliança eterna para conosco, e ela é bem definida, porque foi feita não com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis deste mundo, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque além de ter estabelecido essa aliança, como a tua palavra nos diz, o Senhor é fiel para cumprir e fazer cumprir tudo aquilo que atrai. Faça, Deus, então, mover os nossos corações e abre as nossas mentes para esse entendimento, para que em nós, o teu povo, cumpra assim a sua palavra. Eis o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Essa é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Amanhã, terça-feira, como nós temos culto de oração, nós não temos a Hora Nazarena, mas na quarta-feira estaremos aí de volta com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida. Fique na paz e Deus te abençoe.